18h12. É o Código Aberto que começa agora esse seu programa de início de noite, com debate, com polêmica, com opinião, com tudo aquilo que você quer ouvir e às vezes quer dizer e não tem como, né? Então a gente faz às vezes sua aqui na Rios FM, comigo, Fred Lobão, mas sempre bem acompanhado com ela, Alita Falcão. Boa noite, Alita. Boa noite, Fred. Acompanhado não só por mim, mas dos nossos ouvintes aí que estão cada vez mais fiéis, sabe, Fred? A gente já está recebendo aí muitos comentários, alguns elogiando, outros discordando daquilo que a gente fala, mas é isso. Essa é a proposta do Código Aberto. Então, se você quer participar, vai lá nas nossas redes sociais, né, Fred? Deixa lá o seu comentário, participa aqui com a gente, que a gente está aqui realmente para dividir opiniões, para falar, né, os mais diversos assuntos e pontos de vista de determinado fato, né? É verdade. E hoje a gente vai trazer dois temas interessantíssimos e, é claro, polêmicos, né? Só para variar. O primeiro deles eu adiantei no Rios 360, que é a propaganda da Amazonas Energia sobre medidores aéreos, que está gerando a maior revolta. E o segundo tema são as cotas para estudantes amazonenses. E a gente pergunta, inconstitucionalidade ou é justiça social? Os nossos convidados vão falar sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente recebe a Rayane Alencar, que é presidente da UEE, a União Estadual dos Estudantes do Amazonas, e o doutor Israel Stone, que está aqui, especialista em direito civil e processo civil, consumidor e imobiliário. Um time de peso para comentar um assunto de extrema relevância. Mas, Alita, as casinhas de pombo ganharam relevância, né? Eu só lembro de você, Fred. As casinhas de pombo não consegue deixar de gerar polêmica, né? Primeiro foi ali as instalações, a população contra, a população se revoltando, né? Muito inicialmente, eu acho que pela falta de transparência mesmo do processo, né? Uhum. E depois, né, por constatar que as contas, né, vai sofrer esse aumento, que talvez não é tão como a empresa diz que vai estar aí reduzindo roubo e reduzindo fatura, né? Reduz, aumenta o lucro deles. Agora, né, não achou pouco, veio essa questão aí do comercial, não sei se a ideia deles foi querer trazer as pessoas para que voltasse, para que compre a ideia dos medidores, porque foi suspenso, né? A gente teve lá o projeto de lei na Câmara Municipal que suspendeu por conta da poluição visual, mas conseguiu barrar, né? Conseguiu barrar a questão da instalação e agora a gente tem essa situação aí que o comercial coloca quem é contra a instalação das casinhas de pombo, como você batizou, né? Exato. É a favor do crime. Foi uma abordagem pesada e digo que infeliz, né, Fred? Pois é. E aí, Alita, vamos do princípio. Pecaram, e eu digo que pecaram muito. Primeiro, lá atrás, em não conversar com a sociedade, explicar, né, quais seriam os benefícios, seriam benefícios de fato, se ia ou não encarecer a conta, e dizem que não, mas na prática, aumentou para muita gente o valor da conta de energia, né? E isso, alguns alegam, inclusive, fatores técnicos, né, dizendo que a distância entre o ponto inicial e a casa da pessoa mexe na tarifa, né, mexe no valor. Nós tivemos explicações técnicas aqui no Código Aberto que nós fizemos, e de fato tem uma diferença, mas que é compensada lá na frente. Não ficou muito claro essa história, muita gente continua nessa dúvida, mas o principal é a falta de transparência. Bom, vamos lá. Superada essa fase inicial, que depois, usando inclusive o IPEM, né, como aferidor, dizendo que não, é a mesma coisa, só que a mesma coisa, na hora de aferir, eles fizeram uma linha reta, do poste para a casa do camarada, né? Aí conseguiram aferir alguns medidores lá, né, enfim, que mostravam a mesma leitura do que os medidores aéreos. Mas a empresa, passado o período, começou a sofrer ações, né, de protesto, depois ações na justiça, aí teve caronista. Sabe como é que é caronista? É aquele político que vai, pega a questão do momento e deixa eu pegar uma carona aqui para aumentar a minha popularidade. Disso aí pelo meio também, né? Teve isso. Então, todos se valeram dessa questão do SMC, né, instalado na marra
na maioria dos bairros de Manaus, às vezes até com a proteção da polícia, né? Até com a proteção da polícia, que virou muitas vezes escolta da empresa. Bom, vamos lá. E aí fizeram uma lei estadual. Essa lei estadual foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, né? Porque quem tem o poder de legislar é federal. É, a União, não é, no caso, o Estado. Então, bom, resumindo. E agora, né, fizeram uma campanha, a primeira campanha foi excelente, né? Mostrava a redução em 41% das perdas de energia elétrica em pontos onde o SMC foi instalado. Isso. Só que eu perguntei para uma pessoa de dentro da própria empresa, eu digo, ótimo, legal, 41% de redução, né? E o consumidor ganhou o quê de desconto na tarifa? A resposta, eu vou ler para você na época. A tarifa é regida por órgão federal pelo período de 1 ano. Não é uma definição local. Além do que, grande parte das perdas foram por desvios e operações irregulares. Se as perdas forem progressivas, na próxima revisão tarifária, isso poderá ser considerado, levando a redução de custo para o consumidor regular que age dentro da legalidade. Ou seja, se primeiro enche o bolso da empresa, está tudo bem, zero de desconto para ninguém, reduz as perdas, a gente continua pagando a mesma coisa e lá na frente, numa revisão tarifária, poderá diminuir. Poderá, não significa que vai diminuir, não tem nenhuma garantia nisso. Eu disse, bem, legal, que bom para a empresa, mas zero para o consumidor. Foi meu comentário. Aí tá, veio a lei, né? E a lei municipal, ela não tem absolutamente nada a ver com a regulação de energia elétrica. Ela não aborda a questão da distribuição, de nada. Ela fala algo sobre uma competência que é do município, que é legislar sobre poluição visual, usando inclusive os mesmos argumentos. É o código de postura da cidade, do código de postura, do engenho publicitário, que você não pode colocar de qualquer jeito, que tem regras, tem normas. Na verdade, é como você diz, né? Fizeram ali a lição de casa e acharam a brecha aonde... Exatamente. Uma das poucas vezes, né, nós vimos ali um trabalho, sabe, a 4 mãos, todo mundo procurando, buscando uma solução, e encabeçada pelo presidente da Câmara Municipal, Caio André. Isso. Né? E a proposta foi dele, e foi aprovada, e depois sancionado pelo prefeito Davi Almeida, né? Que ele simplesmente sancionou aquilo que foi da maioria, que foi, portanto, até porque não validado. Tinha por que não sancionar, porque, como você diz, o projeto estava bem, a lei estava bem amarrada, né? Então, não tinha nada que assim pudesse impedir, e já era esperado até pela própria pressão popular, né, Fred? Exato. Então, o prefeito cumpriu ali o que a gente tem que dizer que, de fato, a população esperava. E vamos falar sério aqui. Eu já acho que Manaus, nesse aspecto do que vai em cima dos postes, muito feia. Nesse sentido, é muito feio. Isso já era para a gente estar com o céu liberado, para ser tudo subterrâneo, para ser bacana. O problema é que isso é muito caro. E o que está acontecendo é o típico de uma cidade que cresceu sem planejamento. Exato. Não é? Sem um bairro planejado sequer. E além de caro, Fred, eu lembro que um tempo atrás se cogitou isso na Djalma Batista. Quando se fez a revitalização, que fez o alargamento ali das calçadas, né, que todas aquelas empresas foram indenizadas e se alargou, se cogitou, pelo menos da Djalma, para ficar ali, tipo, vamos testar uma avenida modelo. Se questionou essa questão de deixar subterrâneo. Aí tem um outro problema, que é a Cigás, que saiu colocando ali as tubulações de gás. Então, quase todo canto que você tenta cavar alguma coisa não dá, porque pode dar problema ali das tubulações da Cigás. Ou tem água. Aí é como você fala, é a falta de planejamento. Ou tem gás ou tem água, ou a água brota rasinho ali. Basta você dar aquele furo para a água brotar. Essa é a nossa querida cidade de Manaus. É assim, né? Mas é o exemplo de uma cidade que cresce sem nenhum planejamento. Beleza, perfeito. Aí nós temos os postes carregados com fio de tudo quanto é jeito. Essa lei aprovada pela Câmara, ela poderia e deveria ser extensiva também a isso, obrigando as empresas de telefonia, quem passa cabo de fibra ótica, quem passa cabo telefônico. Porque é um emaranhado, né? Uma cama de organizar. Gato doida, né? Tem cara que coloca ali aquela sobra técnica que é obrigada a ter, mas o cara coloca ali
200 metros de cabo enrolado, 300 metros ou mais até, coloca uma maçaroca lá, aí o outro acha bonito, vai e coloca outra caixa de distribuição, aí vem, claro, uma caixa de distribuição, vem a TIM, outra caixa de distribuição, isso de qualquer E jeito. Fred, aí tem aqueles fios que geralmente é de telefonia ou internet, né? Que Isso. atravessa assim a rua, não é aquele que vai paralelo à rua, né? E É cá aquele pra que nós, atravessa. Aí não parece que todo caminhão tem os seus tamanhos, existe o tamanho dos veículos que, né, que você sabe que deve ser mais alto. Aí não pensa nisso, aí daqui a pouco passa o passa caminhão, um, arrasta arrasta tudo tudo. quanto é fio, é uma confusão. E aí a gente que paga o pato por conta dessas organizações. Então, acho que essa lei deveria contemplar sim, mas não invalida a instalação das casinhas de pombo, né? Barrar a instalação das casinhas de pombo. Aliás, São eu umas acho coisas que é horríveis. isso que eles vão procurar. Uhum. Eu acho que eles vão jogar nessa linha, né? Porque É. eles disseram que vão recorrer, Só então eu serve pra acredito que pra vai dizer gente, assim, não serve pro resto. então quer dizer que isso aqui é poluição visual, mas olha tudo que tá, então vai ter que mudar tudo. Mas aí é a mesma desculpa do cara, disse, olha, você me prendeu porque eu roubei, mas o outro também tá roubando, você não prendeu. Prende outro também. É bandido do mesmo jeito. Prende todo mundo. Prende todo mundo. Então tem que ser nessa lógica. Você pegar e ir pra cima do que tá errado. E tá errado, é feio. É feio. Tem que proibir das duas formas. Mas, enfim, veio a proibição da instalação das casinhas de pombo e, pela regra, elas deveriam ser retiradas. As que já foram instaladas têm que ser retiradas. Tem um outro processo na Justiça Estadual, tem um processo na Justiça Estadual que proíbe também, independente da lei municipal, a instalação das casinhas de pombo, a instalação dos SMCs. Tá? Tem uma liminar do Tribunal de Justiça para evitar esse estica e puxa, então tem lá e está proibindo essa instalação. Beleza, falamos, então confusão está rolando, é briga judicial, não é de hoje, legal. Agora põe essa propaganda para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais e abre o áudio, por favor, meu amigo Deilson. Por favor, coloca aí, o Ellison, essa propaganda. Saiu essa semana, amigo. Essa semana... E eles se superaram. Amazonas Energia. Você viu as notícias sobre os medidores remotos de energia? Eu vou explicar quais vantagens essa tecnologia traz para todos nós. O nome do equipamento é SMC, sigla para Sistema de Medição Centralizada. Cada SMC instalado na rede elétrica é conectado a um conjunto de 12 casas. O aparelho mede diariamente a quantidade de energia que está sendo distribuída para essas casas. Os dados são recebidos com precisão pelos computadores da central da Amazonas Energia. Se houver qualquer violação, há um alerta imediato. Isso é possível porque o SMC analisa os dados de forma automatizada, com muito mais precisão do que a medição individual que era feita antigamente. Na prática, o sistema traz muitos benefícios e o primeiro deles é o fim do furto de energia. Os gatos acontecem hoje em cerca de 42% das ligações de Manaus. Quase a metade da energia produzida é desviada e isso encarece a conta de quem não furta. Com o SMC, a Amazonas Energia vai conseguir reduzir a quantidade de furtos. Você vai continuar acompanhando o seu consumo no relógio da sua casa. Na verdade, ficou mais simples. Você pode verificar o seu consumo pelo celular. É só baixar o aplicativo. O SMC aumenta a eficácia da distribuição de energia. Como os furtos diminuem, a energia chega mais barata e com mais qualidade. O SMC traz grandes benefícios. Como impediremos furtos? Você, que é honesto, vai pagar menos pela energia. Quem é contra o medidor é a favor do crime. Tava bacana até o penúltimo parágrafo. Tava legal, explicação técnica, tudo bacana. Literalmente desenhadinho ali, com as animações gráficas, bacana, mostrando como é que é o roubo, como é que mede. Tava informativo. Mas aí veio o estagiário, né? Não, e disse, Fred, não, vou defender nossos estagiários. Veio o Fred, estagiário, não foi estagiário, e não. disse, peraí. Não, mas esse é aquele de fundo de quintal, tá? E veio, vamos embora agora, vamos dar o toque, supimpa. Aí, quem é contra o medidor é a favor do crime. Dona Amazonas Energia, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu sou contra a casinha de pombo pelo simples argumento de que isso, sabe, deixa Manaus mais feia. Isso é horrível.
E tem muita gente boa e honesta reclamando do preço da tarifa de energia. Ser contra, até contra quem continua burlando uma lei municipal que está em vigor, não faz de mim nem de ninguém criminoso. Criminoso é você afirmar que quem não concorda com essa ideia dantesca de vocês, assim o é. Isso é que é criminoso. É um crime, é um desrespeito, é um abuso com a cidade de Manaus, sabe, da qual vocês dependem. Vocês dependem do consumidor. Pois é, Fred, sabe? esse teu E aí sentimento você aí ofender... é o sentimento, inclusive, dos vereadores Você que ofender o consumidor, se você revoltaram. fazer um negócio desse, sinceramente, eu acho que deveria, antes de qualquer coisa, antes mesmo da moção de repúdio que rolou lá na Câmara Municipal, por unanimidade, hein? Por unanimidade, antes mesmo dessa moção de repúdio, deveria haver um pedido de desculpa por esse desastre publicitário veiculado. Isso é um desastre. Você está pegando um negócio, sabe, técnico e transformando numa guerra onde você ofende as pessoas, você ofende a cidade de Manaus. Tem uma você regrinha ofende bem básica, a opinião né? pública. Quando você está fazendo ali qualquer coisa que é institucional, você tem que ter muita certeza quando você vai atribuir juízo de valor, né? E aí, nesse caso, você dizer que quem é contra é a favor do crime, se tornou uma ofensa, e é como você diz, né? Os nossos próprios políticos, é claro que muitas vezes eles vacilam também. Demais. Mas foram um dos primeiros também a se manifestar contra, e como você diz, né? Fazendo aí a moção de repúdio, porque foram os que brigaram e encontraram o mecanismo necessário para impedir, né, a instalação. Então, ela colocou ali no bojo que todo mundo apoia o crime, todo mundo é a favor do crime, não pode ser dessa forma. Mais ou menos eu estava discutindo aqui com a Alita. Concorda comigo, Alita? A Alita disse, não. Então tu é bandida também. Exato. Tá entendendo? É mais ou menos isso. É isso que aconteceu, gente. Então, o fato de não aceitar a opinião das pessoas, seja até por desinformação, seja até pelo desastre cometido por vocês mesmos, que não procuraram a sociedade civil para discutir a instalação dessas casinhas de pompa, fizeram de qualquer maneira. E os argumentos são os mais esdrúxulos possíveis, né? Não, porque lá na Indonésia, porque lá não sei aonde tem também. Pô, aqui é Manaus, Amazonas, Brasil, amigo. Pois é, eu acho não é a que casa da mãe Joana, não é o quintal de vocês, não. Antes de tudo, é aquilo que a gente sempre fala, né? As coisas aqui tendem a ser muito... imposta, bota aí para cima do povo, mete aí no povo, que vai, né? E deixa rolar. Tem de ser assim. Então, quando encontra a polêmica que foi justamente, acho que lá na Zona Leste, né, onde de fato a população se revoltou e foi para cima, inclusive dos trabalhadores, que aí todo mundo, opa, o povo não vai aceitar, e aí já, como você disse, já veio os caronistas e tudo, mas enfim, o objetivo final foi alcançado. Isso aí mostra que quando o povo vai ali à luta pelos seus direitos, seja por uma forma ou por outra, o povo vai fazer valer os seus direitos. No código aberto aqui, eu disse na frente do diretor comercial aqui, que um dos grandes calos da Amazonas Energia é a prestadora de serviço, é a falta de educação do pessoal, que vai para cima, da terceirizada, que trata com desrespeito as pessoas, vai para cima, debocha, ameaça e faz de qualquer maneira a revelia, mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio. Você sabia que para você ter a sua casa vistoriada, você precisa autorizar antes, ser comunicado e autorizar essa vistoria? Você sabia disso? Você sabia que para alguém cortar a sua energia, você precisa ser notificado e tem lei para isso? Só que aí, como você diz, as pessoas nem sempre têm o conhecimento total dos seus direitos, né? Enquanto aí, no caso, a gente está falando aqui de direito do consumidor. Aí o que é que a empresa faz? Né? Se faz de bobinha, né? Vai lá e procura fazer de qualquer jeito. Então, o cara quer fazer uma vistoria, ele já sai ali, porque ele observa o que é ali o tamanho da tua casa e ele diz, teoricamente, pelo que passa na cabeça dele, o teu consumo. Que para mim, muitas vezes, nem é o consumo real. Você paga muito por localidade, você paga por onde você vive. Aquela questão, né, que quem mora ali numa área mais nobre já é mais cara, porque tem isso, tem aquilo, mas muitas vezes, né, mora uma pessoa ou passa o dia fora. Tem uma série de fatores aí que para mim tem que ser, como você diz, né, o consumo real. Só que não é assim que as coisas funcionam, né, Fred? E o grande problema, como eu estava falando, é que foi uma situação imposta.
não houve diálogo, isso era para, você sabe, antes apresentado à sociedade, era para ser debatido, era para deixar se exaurir todas as dúvidas, e aí a gente ia então para as instalações. Se é tão benéfico como eles defendem, né, que vai reduzir, que vai ser bom para a empresa e posteriormente é bom também ao consumidor, então por que isso não se esclareceu ao consumidor antes? Por que você não chega antes para fazer o diálogo com a sociedade, para trazer a população junto contigo nesse processo? Agora tu chega assim, enfia a goela abaixo ali na pessoa, meu amigo, as pessoas não vão aceitar, Fred. É como diz, né? A gente vai botar a boca no trombone, né, Fred? Pois é, e aqui, até para a gente poder avançar para o próximo tema, já está na hora do comercial, quero só mandar recado mesmo, falar diretamente, tá? Quem está falando aqui não é o vereador, não é o deputado, e tampouco é alguém que tem qualquer pretensão política. A minha pretensão política é zero. Porque a nossa tribuna é aqui para cobrar mesmo, para falar aquilo que tem que ser dito e para que as partes que são aqui questionadas hajam a favor da população. Amazonas Energia, povo de Manaus não é criminoso não, tá? A imensa quantidade de pessoas que não concorda com esse pombal aéreo aí de vocês não é criminosa não, tá? Criminosa é essa afirmação de vocês textualmente e transformada num vídeo dantesco, criminoso, em que afirma que quem não concorda com vocês é a favor do crime. A população está esperando o pedido de desculpa. É o mínimo que vocês podem fazer. Tá? Não verdade, aliás, Fred. não é de desculpa não, é de perdão. Porque vocês pecaram feio. Eu só assino embaixo, eu não preciso dizer mais nada. Meu amigo Fred Lobão já falou aí por todos, então eu vou só assinar embaixo para a gente chamar o comercial, né, E Fred? vamos para o intervalo. A gente volta já já. O programa mais Pegando ar aqui ainda, estou respirando fundo. Olha, gente, nos bastidores aqui, esse Fred... Aí encontrou aqui, agora a gente está aqui com o Dr. Ismael Stone, que é especialista em direito civil, processo civil, consumidor imobiliário. Aí os dois começaram a falar aqui da Amazonas Energia. Eu também sou especialista em consumidor. Aí é por isso que ele falou assim, olha, eu estou pegando ar. Eu estou pegando ar aqui. Então é isso, mas o assunto se esgotou, vamos esperar, né? O próximo passo. Se vier um pedido de desculpa à população, pode mandar para cá que eu leio de graça, tá? Eu me comprometo, vou lá no comercial e pago o comercial para ler o pedido de vocês de desculpa de graça. Uma vez só também, não abusa, tá? Mas eu leio o pedido de desculpa de vocês de graça. Mas estou esperando. Vamos mudar o tema, Vamos Fred? lá, A gente mudando, vai falar virando agora... a chave. Isso. Vamos falar agora de outro assunto também que gerou polêmica hoje, né, Fred? Que é a questão da cotas para os estudantes amazonenses, inconstitucionalidade ou justiça social. Porque o STF, né, ali decidiu, por maioria de votos,
considerar a lei de cotas, né, que garantia 80% de todos os cursos, 80% das vagas eram para estudantes amazonenses. É uma lei de 2004, se eu não me engano, e o STF decidiu tornar inconstitucional agora, como você diz. Então, assim, é inconstitucional a todo esse tempão aí, né, Fred? Né? Quase 20 anos, 21 né? anos já. De 2004 para cá, exato, 21 anos. De inconstitucionalidade, né? E aí não para-se para se pensar aquilo que a gente diz. Na questão do Amazonas, o Amazonas, ele precisa, sim, de um olhar diferenciado. Eu particularmente defendo muito isso, pelo tamanho do nosso estado, por todas as riquezas né, naturais que a gente tem, mas sobretudo pelas questões sociais, porque como que um estudante ali que pega aquele barquinho, Fred, né, o motor de popa para atravessar e ir para a escola ali, que é na outra comunidade, né, como é que esse estudante vai concorrer com o estudante da capital? É verdade. E mais, como é que ele vai concorrer com o estudante de outro estado? Então, se na capital, por vezes, o ensino já não é de qualidade, comparado a outros estados, tu imagina para quem vive ali no interior que tem que concorrer, você tira a oportunidade. Então, para mim, é questão de justiça social. Eu espero que se encontre, de fato, uma maneira de reverter isso, porque aí a gente vai ver realmente os nossos jovens, né, que hoje já não têm tantas oportunidades, né, a gente vê aí os altos índices de falta de oportunidades para jovens, a gente vai ver essa população mesmo ficar mínguas, né? E a gente já tem a situação da reforma tributária, que talvez não seja tão interessante para o Amazonas, já se busca outras alternativas, outros polos, né? Potássio, o governador, inclusive, ontem falou isso, né? Que vai ter outras iniciativas nesse sentido. Mas o fato é, sem oportunidade, sem acesso à educação, o que a gente vai esperar desse estado, Fred? É isso aí. O que a gente pode esperar? E detalhe, correção, na minha opinião, já emitindo aqui, é uma questão de justiça social, sim, né? De você reverter, primeiro, o nosso isolamento total. Nós vivemos distantes do centro de decisão, as outro coisas Brasil, aqui... né? O Amazonas é separado, gente, né? Hoje, em 2023, nós até que podemos falar, nós estamos interligados através da internet, não há informação distante. Isso poderia ser verdade, e até verdade, sim, para uma parte da população da capital, mas para uma imensa população do estado do Amazonas, que segue no isolamento, né, sobre todos os aspectos, como é que a gente consegue garantir essa isonomia? É com um tratamento diferenciado. Mas vamos lá, vamos primeiro perguntar para quem sente na pele. O doutor está aqui se coçando de um lado para o outro, o doutor Isael Stone. Mas deixa eu perguntar para a Rayane Alencar, que é presidente da União Estadual dos Estudantes do Amazonas. Primeiro, boa noite, Rayane. Qual é o teu pensamento a respeito desse tema? Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Primeiramente, agradecer aqui o convite, né? A segunda vez que eu estou vindo aqui para o Código Aberto. É sempre um prazer a gente ter esse espaço para poder estar falando com a população amazonense, né, aqui de Manaus. Então, os estudantes, a gente foi pego de surpresa, por assim dizer, né, com essa decisão da STF. Não é uma coisa que a gente estava esperando, né? Em relação vai tanto 80%, né, um número bem alto, assim, em relação às cotas da Universidade do Estado do Amazonas. E a gente acha um absurdo, né, enfim, toda a comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas, o DCE, da UEA, inclusive outras entidades estudantis de outras universidades estão em apoio e em solidariedade à UEA, né? Porque a gente vê isso como uma afronta ao estudante amazonense, é uma decisão de pessoas que aparentam não conhecer a realidade do estado do Amazonas e colocam o Amazonas no mesmo patamar ou com as mesmas oportunidades, descartando totalmente as questões logísticas, as questões estruturais. Região sul-sudeste, né? Que é outra exatamente. Realidade, exato. Descarta todas as dificuldades que a gente tem em relação à logística, à estrutura, e toma uma decisão dessa que a gente, assim, acha um absurdo para os estudantes do Estado. E aí, quando a gente fala da Universidade do Estado do Amazonas, qual é o objetivo da Universidade do Estado do Amazonas? Né? É atender a população amazonense, os estudantes do Estado. Ela foi criada com esse intuito, né? Sim, foi criada pelo Amazonino, né, se não me engano. Enfim, é uma universidade que não tem tanto tempo assim, já tem um tempo que vem galgando aí no ensino superior, mas que tem muita tradição, que tem muito reconhecimento, muita qualidade de ensino, né? Tanto qualidade do movimento estudantil, mas também de ensino, pesquisa e extensão. Então, é uma universidade
uma das poucas que a gente observa que ela consegue, de fato, atender a população amazonense, porque tem cota para indígena, tem cota só para quem estudou aqui no estado. Então, a gente sempre achou muito, a gente do movimento estudantil sempre achou muito a Universidade do Estado do Amazonas uma universidade, de fato, democrática, porque ela consegue fazer sua avaliação, ela consegue fazer sua seleção de acordo com as necessidades daquele local, né? E é a maior universidade multicamp do Brasil. Então, ela está presente na maioria dos municípios do estado do Amazonas. E diga-se de passagem que desperta interesse do país inteiro, né? Quando a Sim, gente fala sim. nessa questão do vestibular, você não está concorrendo só com quem é do Amazonas, né? Tem muita gente que passa no processo, mas que não é nem daqui. Aí, se você tira, e como você diz, né, as oportunidades de estudos é diferente. Quando você sai aqui do Amazonas, é diferente. Então, ela tem uma qualificação melhor e mais chance de passar naquela vaga, sim. né? E as pessoas que são de fora também, obviamente, a universidade não vai se fechar. Tem uma porcentagem de vagas Sim. que a gente acha que deve permanecer. Com certeza. Porque o objetivo da Universidade do Estado, e pelo qual ela é mantida, que é pela Zona Franca de Manaus, que por via das dúvidas também é bastante atacada, né? Enfim, e a gente acredita que tem que ter um investimento maior na UEA. Ela é específica para desenvolver o Estado, para formar profissionais no Estado e que esses profissionais permaneçam no Estado do Amazonas. Pensantes aqui, não mandar para fora, né? Exatamente, permaneça no Estado do Amazonas para que a gente, de fato, consiga desenvolver a nossa capital, consiga desenvolver os municípios do Estado, e cada unidade dos municípios tem cursos pensados no que aquilo pode estar melhorando para o município, né? Durante o ano passado, eu tive... 2021, na verdade, final de 2021, eu tive o prazer de ir para Itacoatiara, né? Tinha criado um curso especial de direito lá, enfim. Então, é diferente, né? As modalidades que são criadas aqui na capital é diferente dos cursos das modalidades que são criados no interior do estado. E eu acho que a UEA ela é muito inteligente nisso, né? Em querer, de fato, desenvolver o estado. E aí, com essa decisão que veio agora, a gente foi pego de surpresa, mas com certeza é uma questão que a gente vai para cima, que a gente vai reivindicar. Os estudantes estão se mobilizando. Conversei com o diretório central dos estudantes da UEA, né? Enfim, em relação a isso, os estudantes estão bem chateados. E também os que querem entrar na instituição, porque a gente vê isso como uma ação não democrática e não justa. Desigual, né? Não é justa, né? Exato. Eu acho que é inconstitucional. Eu acho que pensar em Brasil, a gente tem que pensar em cada localidade, em cada particularidade. E o estado do Amazonas é um estado com uma grande particularidade, enfim, com nossos rios, com a nossa biodiversidade, com a nossa logística é totalmente diferente. E falar de UEA não é simplesmente fazer isso e só dar uma canetada e achar que está resolvido. Rayane, antes de passar aqui a palavra para o nosso especialista em direito civil, eu vou ler aqui a nota da UEA, né? Que ela diz, decisão se cumpre, né, doutor? Então, ela afirma que vai cumprir a decisão, né? Mas destacou a importância da política de cotas para o Estado, né? Então, ela diz assim, abre aspas, a UEA reforça que o sistema de cotas foi, durante os últimos anos, instrumento fundamental para o ingresso de alunos da rede pública do Amazonas na universidade pública, bem como alunos oriundos de municípios, democratizando o ensino superior no Estado e atendendo a necessidades específicas em virtude das características peculiares do Amazonas. Fecha aspas. Então, a própria universidade reconhece tudo isso que a Rayane aqui colocou. E aí eu lhe pergunto, doutor Israel, essa inconstitucionalidade, né? Uhum. Tem como reverter essa situação? O que pode ser feito? Na verdade, só uma curiosidade. Eu vou falar neste momento como se eu fosse um garantista. O que é o garantista? É o que segue a lei e acabou. Ele não pensa nos poréns. Ele só ia chegar aqui e falar, tá no artigo tal, tem que seguir. Só que ele não pensa nos pormenores, que muito desses foi o que ela disse. Localidade, no próprio estado, a cidade capital tem um bom estudo, mas tu vê qualquer cidade em torno, já tem um péssimo estudo. Por N motivos. E sempre quem se ferra, no fim das contas, desculpa falar assim, é o estudante. Uma outra coisa que eu sou contrário, eu não penso que seja justiça social somente. Eu penso que tem que ser uma justiça para a sociedade como um todo. Uhum. Porque, assim, qual é o problema que acontece quando a gente pega um sistema de cota qualquer
Qualquer um. Não tô dizendo que não tem que existir. Por exemplo, eu sou a favor de qualquer cota econômica. Acabou. Quem tem dinheiro paga, quem não tem não paga. Mas tu tira um grupo da sociedade, né, segrega ele pra ajudar ele. Não tô dizendo que ajudar é ruim, mas o problema é que tu separa do resto. Enquanto mais correto seria consertar onde é o problema. Eu acho que é o mais difícil é consertar onde é um problema. Entendeu? Porque dizer assim, que a nossa educação vai melhorar é não uma vai, utopia, porque se já sabe? tivesse, se fosse pra melhorar, tinha melhorado, na boa. Exato. Então, assim, o garantista só vai falar, segue a lei, pronto, todo mundo tem direito igual à educação, que foi, se eu não me engano, foi o Barroso que ele decidiu o voto dele em 206 da CF. E a gente não tem o direito garantido. E não tem como, porque, por exemplo, uma pessoa ribeirinha que mora lá, não sei, 10 quilômetros, que vai numa rabetinha, que não é das melhores, então já demora para chegar. Então, como foi criado o sistema de cota? Para tentar ajudar essas pessoas. O problema é que... acesso ao ensino superior só que o e problema, poder se qualificar. Só que o problema é que ele tapa só com a peneira. E não resolve o problema. Enquanto deveria... Não estou dizendo que não tem que ter. Sim, O problema é que ele deveria, nesse tempo todo, desde 2004, tá funcionando e o Estado e a União não fizeram nada. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, aqui em Manaus, as escolas municipais, é para cada uma ter um psicólogo, uma assistente social. Não tem. Não tem. Pouquíssimas têm psicólogo. Eu não sei o número exato, mas pouco. salvo engano, por regiões, é uma psicóloga e uma assistente social para regiões, 33 exatamente. escolas. Por regiões. Então, tipo, é um absurdo. E assim, você acaba segregando tudo, criando meio para todos. Aí vem uma decisão dessa, porque, tipo, as pessoas, os políticos das suas regiões tentam criar modos para ajudar, só que, querendo ou não, pela Constituição, a lei maior diz, é isonômico, ninguém pode ter vantagem sobre outro aluno. Então, tipo, gera mais problema do que ajuda. Amon parece que já vai entrar com uma proposta de emenda à Constituição. A mudar isso para pensar por região em região, que eu também acho. Como é que tu vai comparar? Como é que tu vai comparar uma pessoa do Rio Grande do Sul com alguém daqui? Exatamente. Não dá. Aí. É por aí. Só que em vez de eles resolverem por área, tipo, pô, a educação do Rio Grande do Sul é boa, dá pra segurar um pouquinho lá. Vamos ajudar o Amazonas, vamos ajudar o Acre, o Roraima, que agora tem um monte de imigrante pra cá com suas crianças. A gente teve aí, a gente já falou disso também, né, Fred, a questão das fronteiras abertas e a gente não tem, assim, sabe, uma boa saúde, uma boa educação, uma boa infraestrutura, nem para os moradores daqui, a mesma situação de Boa Vista, e aí você abre as fronteiras sem nenhum planejamento e aí ficou cria problema para as mais cidades. complicado ainda. E sabe o que eu acho interessante? É que a gente sempre corre atrás, né? Não existe uma ação preventiva. O tempo inteiro nós estamos correndo atrás de resolver o problema que foi causado. Não, porque, tipo assim, essa decisão do STF, vamos pensar primeiro numa solução, tá? É inconstitucional? É. Vamos manter até que. Pois é, vamos manter até que. Eles podiam falar, quem me escuta pensa que eu sou contra estudante, mas não, mas o problema é que se aparecer um outro problema lá na frente, eles vão botar uma outra peneira na frente do sol, eles só vão botando peneira, mas a base continua ruim. Pois é. Então, tipo, vai sempre ser necessário uma outra situação, pô, essa não dá mais certo, criar outra. A gente parece que está falando da Zona Franca, né? Não é a mesma situação. A Zona Franca é idêntica. A Zona Franca é idêntica. Porque, por exemplo, nós temos a Zona Franca há mais de 50 anos. O que o Estado e o município fez para mudar a nossa economia básica? Por exemplo, 50 anos, nada. 50 vai estar caminhando para os 60 já, é fácil, nada, não mudou nada. Por exemplo, a gente não usa a nossa biomedicina para criar remédios mesmo daqui, é tudo de fora, pega daqui e manda para fora. Aí a Rayane estava falando aqui na questão de que a educação, quando a gente fala, toda vez que vem nesse bojo, Zona Franca, oportunidades e tal, o que mais se fala, a gente precisa criar um polo para explorar a biotecnologia, a gente precisa investir em ciência, em pesquisa, em capacitar as pessoas. Aí, ao mesmo tempo, tu vem e tira a oportunidade de educação das pessoas que moram aqui. Gente, é assim, Não, e eu tenho uma pergunta para ela que eu tenho certeza que ela vai responder do jeito que todo mundo vai pensar. Por exemplo, se todos os estudantes daqui tivessem a mesma condição de estudo, eu não estou dizendo uma chance de entrar maior na faculdade, tu acha que precisaria disso? Não precisaria. Entendeu? E tu acha que o pessoal do Sul via pra cá? Sabendo que aqui ia ser pareado os estudos? É como um monte de gente daqui não vai fazer concurso fora por causa disso. Espera pra fazer na região Norte, Nordeste. Não tô dizendo que só tem pessoas burras lá, mas querendo ou não, comparado ao Sudeste e Sul, a qualidade de ensino é muito maior. Com certeza. Sim, é fato, né? É fato.
Por que você cria primeiro o problema e a gente corre atrás depois para resolver, hein? Rayane. Mas sempre é assim. É. Eu só queria fazer alguns adendos, né? Eu acho que não são as pessoas, não é a gente, a nossa geração que criou os problemas. E a gente tem que ter cuidado e cautela quando se fala do sistema de cotas, porque são essas narrativas que se usa para deslegitimar, para tirar a sistema de legitimidade cotas, né? do sistema de cotas. Né? Tipo, não vamos resolver essa narrativa, isso não resolve o problema principal, isso aqui é tapar o sal com a peneira. Tá bom, a gente sabe que, e aí eu sou a favor, o movimento estudantil como um todo, né? A União Nacional de Estudantes e regionalmente também pelo Brasil, somos a favor das cotas econômicas e raciais, porque a gente entende como dívida histórica de um povo que foi mais de 300 anos escravizado, enfim, de pessoas que não é de um dia para a noite que a gente resolve isso, né? Questão, enfim, sociológicas, socioeconômicas, e que para isso, enquanto... E aí a gente já travou um debate aqui, né? Que a educação não é de um dia para outro, às vezes são séculos, enfim, são anos que um país vai tomar um plano de desenvolvimento educacional, enfim, para estar aplicando para que isso consiga ter as mudanças. E enquanto isso, o sistema de cotas ele serve para tentar parar o mínimo das arestas, porque de fato não resolve 100% os problemas de quem de fato precisa. Não resolve, porque se fosse para ser justo mesmo, deveria ter vaga para qualquer pessoa que quisesse cursar o ensino superior. Então, quando diz que não... E quando se baseia uma decisão dessa dizendo que não deve ter distinção entre brasileiros, que todos têm o direito a estudar. Será mesmo que todo mundo tem o direito a estudar? Todo mundo no Brasil que quer fazer um ensino superior gratuito e de qualidade tem direito? Não, até onde eu sei são vagas limitadas. Né? Para entrar na UFAM, no meu curso são 60 vagas, né? E quantos estudantes no Amazonas não querem ser engenheiros? Quantos estudantes no Amazonas não querem fazer medicina? Ou pelo Brasil todo, né? Enfim, em relação a isso. Então, começar por aí para dizer que, primeiro, que nem todo mundo tem direito à educação. Talvez até a educação primária, o ensino médio, mas a educação superior ainda continua sendo uma educação elitista, que quem acessa a maioria são pessoas que são privilegiadas, porque tem famílias, enfim, isso não é culpa da pessoa de nascer privilegiado, mas ela teve um acesso maior e por isso tem mais chances. Não impede também uma pessoa pobre, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui de família humilde e tudo mais, mas, por exemplo, eu tinha um avô que conseguia pagar o meu cursinho, o preparatório para o Marechal Rondon, para eu entrar no Instituto Federal do Amazonas. Mas tem gente que nem isso consegue. Então, quando a gente fala de educação, e por isso que a gente é muito contra em relação a isso, e a gente acredita que isso vai cair, né? Que a gente vai estar conseguindo contornar isso. E até também reunindo com o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, com o Andrés Algarribe, que é um reitor que eu já tive algumas conversas, enfim. Com certeza eu vou estar pedindo uma reunião também, junto com todo o movimento estudantil do Estado, para que a gente possa pressionar, não simplesmente aceitar essa ideia, né? Porque se a gente for olhar de fato, então o próprio texto está errado do que o STF fala, porque nem todo mundo tem acesso ao ensino superior, né? E aí, de fato, ver qual é o papel fundamental da Universidade do Estado do Amazonas aqui no Estado, que é desenvolver o Estado, gerar profissionais para o Estado do Amazonas, para que a gente possa caminhar aí para uma sociedade melhor. É complicado, porque assim, se for pensar em relação ao STF do jeito que ele está hoje, é muito difícil eles mudarem de opinião. Por quê? Tem vários erros acontecendo nesses últimos 3 anos, não precisa eu falar, e eles nunca deram o pé atrás. Concordo 100% contigo quando tu fala da questão de, se é para se tá escrito na Constituição, é para ser cumprido. Eu também concordo, lá tem direito à saúde. Em Manaus, só 26% tem água tratada. Era para ter cobrado. Na educação, o problema todo não é só a questão da cota. O problema é que se tudo isso funcionasse, não chegaria mas a nesse gente ponto. vive num mundo perfeito que não existe. Então que a gente dizer que tudo vai funcionar como deveria, então que a gente tem que fazer, existe. Lutar nos seus grupos, lutar mesmo, manifestar, luta social, ir pra rua, lutar, manifestar, chamar reunião. Mas até lá, eu acredito assim, que até se estabelecer as suas conquistas, as cotas são uma ferramenta necessária. A verdade é que essas conquistas, assim, eu sou bem negativo nesse ponto. Não vão chegar em pelo menos uns 50 anos.
Pois é, Porque aí a em gente 50 vê anos a gente os fica caciques- lutando e esperando, e fora da mas universidade. Só que o E o negro problema... fora da universidade, Igual o nosso pobre diploma. fora da universidade. Mas aí É tem, igual o nosso diploma ali. Mas sabia que... tem outras, igualzinho. o diploma de Tem que jornalista, tirar, né? Já Eu acho tem- um absurdo. tirar Já tem do- 10 colocar- anos. Não, e Qualquer um assim, só pra concluir meu raciocínio, infelizmente, foi necessário criar um sistema de cota. Ponto. Ponto. Só que aí tem uma situação. Isso abre brecha para outros sistemas de cotas. E se você vê do jeito que tá esse mundo maluco hoje, eu tô dizendo no mundo como geral, qualquer lado, qualquer situação, daqui a pouco se inverte. Pode reparar. Com o tempo vai começar a se inverter naturalmente. Em que sentido se inverter? Não, vai começar a ter tanta cota, que as pessoas que são começando a ser privilegiadas, isso eu tô falando é coisa de anos, não é de semana e mês, não. Começa a se inverter naturalmente, porque começa a dizer, ó, aquela pessoa é só opressor, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Isso Eu acontece discordo. muito. Não, isso acontece muito. Acho que o direito é para todos, né? E como você diz, o certo de fato seria ter uma situação igualitária. O país não é igualitário É. e é muito Mas, longe por de exemplo, ser. mas, Né? por Até exemplo, pela, eu vou dar a só gente um- começa pela divisão de classes, Sim. né? Onde se concentra a riqueza. Então, assim, não vai ser igualitário. Nunca. Não, exatamente, né? Eu não quis Sim. usar o nunca, mas Mas vou botar sabe que... que, o que Não, Não mas sei, agora se- sim, só pra então, concluir, a só cota pra- é um Só sistema de pra você concluir, garantir... só pra no reverso. Tipo, Não, racismo que- reverso não existe, só existe racismo. Não, ponto. eu só é. penso assim, que eu acho que ok, vai ter mais cota do que a vaga para, vamos dizer assim, para outras pessoas. Só que grande parte dessas outras pessoas tem condições de pagar uma universidade Que eu particular. acho que é Vai econômica, pra particular. ponto. Que é econômica, Porque eu ponto. prefiro ter o pobre Só que aí... cursando a universidade pública, Só que já tem uma só que situação aí, ó, muito ruim, com a sua- do que garantir a vaga com a- daquele com a cara sua- que tem o com a pai sua médico, frase- que tem o pai... É claro que ele tem direito? Tem. Tem Com que a sua- ampliar as com a sua vagas, tem frase- que criar mais Com a sua universidades. frase você gerou Tem um que problema. ampliar. Vou dizer 3 pontos que são problemáticos. Ela disse, no meu curso só tem 60 vagas. Tá, dinheiro não brota. Estado não cria dinheiro. Se ele criar dinheiro, ele lasca a economia. Então, por isso que tem essas limitações. Quem Ponto. faz o dinheiro e a riqueza desse estado é o povo, que só Só que o só problema... se ferra. Problema que temos o problema de uso da trabalhador. gestão. Aí a gente Tem não tem dinheiro. culpa. É. Tem dinheiro sim. Não, dinheiro tem bastante. É só se é. tirasse, se cortasse na carne desses caras. Por exemplo, eu vou falar de um cargo que eu não preciso citar que ninguém é burro aqui, todo mundo vai entender. Que ele tem uma pessoa que é só pra puxar a cadeira pra ele sentar. E essa pessoa ganha mais ou menos 20 mil. Eu não vou citar, não, que eu posso ser preso. Ai, meu Deus. Sabe o que eu tô falando? Sim, né? lógico, com certeza. Então, tipo, Mas isso é aí. injusto. O problema é que esses caras não vão cortar na carne. E acaba criando esses atritos entre todos nós. Entendeu? Então a gente tem que brigar ao longo do tempo, discordar normal. É. Agora, por exemplo, essa questão de dívida histórica. É perigoso isso. Porque assim, eu não tenho culpa do que aconteceu lá. Eu nasci agora. Porque se for assim, uma pessoa que meu pai matou alguém, eu posso ser preso. O Porque eu vou ouvinte tá aqui tá pagando por concordando ele. Mas é a com o mesma doutor. coisa? É a mesma coisa? Um sistema escravista que se Não, do jeito instaurou que no você- Brasil. Do jeito que Que se você instaurou. falou, Não, trata como mas você é igual. uma pessoa estudada. Eu acho que tu entendeu muito Mas bem o aí que eu eu quis também dizer. não Mas, concordo, assim, não. Um sistema escravista que se instaurou no Brasil, que afetou milhares de brasileiros, várias gerações de uma população preta, que a gente vê o reflexo na favela. Enfim, a gente vê qual posto esse pessoal se ocupou. Tu acha mesmo que é a mesma comparação, digamos, porque se meu pai matou alguém, eu vou ser preso? Não, porque não do é a jeito mesma do jeito que comparação. tu falou, tu porque foi, generalizou, não, só isso. foi uma Mas- ação, é uma Agora, eu acho que dívida ponto com o de vista. Estado O ouvinte, brasileiro. por exemplo, está concordando Vai, com o que o Fred. doutor está falando aqui. É o ponto de vista. Ele está dizendo aqui, olha, Fred, eu concordo com o doutor. E eu estou fazendo licenciatura em matemática e não consegui fazer pública. Ainda bem que ele teve condições de estar fazendo particular. Mas ele é contra a cota, ele diz, eu sou moreno. Eu nunca usei minha cor para nada. Né? Acho que tem que ser igual para todos. Não, É a agora sim, opinião uma dele. pergunta. É uma dívida do Estado brasileiro. O que estão Então, mas fazendo? pessoas. Quando você fala isso, aí que todo o- mundo tem que pagar a O que, conta que por o causa sistema disso. de cota faz pela pessoa, que eu tô falando cota mesmo, tá? Não tô falando econômico. Porque assim, o que aconteceu muito, tem os estudos que dizem que a maioria dos negros são pobres. Ponto. Isso existe, os estudos, existe a estatística. Mas também existe pessoas brancas pobres. Sim. E o que fizeram pelo cara lá do Nordeste, que é branco, do olho verde, lourinho e não tem um prato de comida? Ele só entra na econômica, não pode ter uma cota pra ele? Uma Pois cota é. do nordestino? Exatamente. Exatamente. Mas aí a gente começa. a UEA é nesse estilo. Por Aí a exemplo, gente quando, começa a quando querer- tu coloca Entendeu? cota Por só que pro não tem Estado do uma cota Amazonas, pra não? é isso. Exatamente. É deficiente, não?
Tá, mas tem vários tipos de deficiência. E aí? Não, eu acho que tá Entendeu? vulgarizando. Eu acho que vocês estão vulgarizando o debate. Não é é vulgarizando, é sua opinião. Agora você não pode dizer isso. É porque né? assim, A ó. sua opinião é sua, dele Não, é dele, é porque- a minha Não, é é minha outra opinião. dela. Acabou. Qual é seu Se nome? cada um agora, Desculpa. na hora que você Rayane. pega e fala em Rayane. vulgarizar, Não, é não. porque- É baseado em Aí a gente estudos. vai se engatar aqui. É porque em uma várias coisa coisas. leva a outra. Daqui a pouco, esse grupo que eu falei, ele pode ficar revoltado e falar, pô, não tem nada pra mim, só tem pros outros. É. Aí começa. Então, tipo, esse é o problema. O problema é que O problema não é que ele existe. Se ele existe, agora legal. Não, mas Vamos uma coisa que fazer tu falou, valer. digamos, Acho- da questão do Acre. Tu falou do Acre. rapidinho, eu achei interessante, doutor, deixa eu fazer aqui só é uma comparação ridícula que eu vou falar, mas eu Mas vou pra falar. entendimento. Mas só para entendimento. Se eu chamo a Alita, por exemplo, essa preta, né? Eu tô sendo racista? Depende do teu... Da maneira. Depende. Depende. Se ela te deu liberdade pra chamar ela Não, de preta. não. Sua Depende da preta, sua- isso, aquilo. Aí Eu não você tá sendo tá racista. certo. Tá sendo Mas se racista. ela fala seu branquelo, isso ou aquilo, e aí? É pra ser, segundo a lei. Mas não é. Não é. Você Bom, pode entrar deixa no eu te falar uma processo. coisa. Ponto. Qualquer questão do insulto, cabe processo. O insulto é insulto. Pois é, cabe processo. Exatamente. Cabe processo. Por isso que eu digo que eu defendo Porque assim, tratamentos ó, iguais. o que a lei diz sobre... Agora nós chegamos na questão O que a do lei- tratamento Só que igual. o tratamento pro Fred. preto nunca foi igual. Não, O que Meu a pai lei é diz- preto, mas minha aí mãe é é aquela branca. história. O que a lei Aí é diz aquela sobre história. racismo é muito clara. Ela diz que o problema do racismo é quando você vai ferir a etnia da pessoa. Uhum. Negra é uma etnia, índia é uma etnia. Agora, pelo STF, por analogia, tem a questão da homofobia, né? Por analogia, não é que seja uma etnia, mas eles igualaram. E amarelo não é uma etnia? Só pra uma Exatamente, perguntinha. é Em alguma situação, vocês, por serem brancos, entraram em um supermercado e tiveram que ser separados pra ver se vocês tinham roubado água? pessoa Você tem tá que ser falando Em pra presa. vocês, algum mas você lugar, também é. eu sou branca. Ah, Essa tá. pessoa tem que ser Então, presa. Em não, algum é muito lugar, vocês, simples. por ser... Não. Não, eu sou branca e eu entendo meus privilégios. Não é E isso. mesmo sendo uma branca que não tinha dinheiro e pobre, mas eu, por exemplo, quando eu entro no espaço, independente de como eu tô vestida, eu não sou parada pra ser revistada. E quando eu entro no espaço, eu não sou, sei lá, batida pela polícia ou destratada de alguma forma só porque eu sou branca. Aí eu concordo com E ela. aí você Faz o falou processo que, judicial. Faz que a o processo questão do judicial. que não existe racismo reverso, É isso mas aí. pela narrativa de vocês, até parece que vocês Não, acreditam racismo nisso. é racismo, não é reverso. Não é reverso. É racismo, é Em por qualquer etnia. época, em Acabou. qualquer lugar, Agora, em qualquer... pronto. Por exemplo, De quando qualquer forma. sacaneia, Eu, desculpa branca, falar assim, mas quando Eu falo isso pego porque eu não os tenho um pai negro. latinos... Eu tenho um pai negro e eu assim, sei a que um pouco do diferença de discurso, tratamento. Doutor, seu é considerar muito um mundo perfeito que não existe. Eu coloquei isso e eu vou defender. À vontade. A questão das minorias, né? E aí eu considero Mas sim, ninguém que me as respondeu cotas- do louro lá do que Nordeste as ainda. contas- O que que as fazer com cotas são ele? ne- Eu te respondi. As quê? cotas são Cada necessárias. estado tem que fazer, por exemplo, Como a UEA é é? um exemplo. Estado- A UEA é mas o mais Estado ou menos brasileiro tem branco, autonomia. Então não é um tudo. problema É um nacional. problema. Nesse caso é problema de lá, eles que se virem. É assim que a gente tem que tratar? Como Mas é assim que a gente está sendo Não, a tratado. cota Não, quando foi mas- feita foi nacional, não foi estadual. Exatamente. É assim que está sendo Não. feito. Aqui, Entendeu? A cota é que a gente nacional, está em ela não é debate aqui estadual. do Mas Amazonas a gente tá falando da Universidade de Estado. para estudantes do Amazonas. Branco, preto, índio, E a gente indígena, ampliou o debate qualquer jeito. ampliou o debate para falar de uma questão Aí nacional. vão dizer, mas lá é lá, aqui é aqui. Pois Mas é o que está se complicado. fazendo Não, mas ninguém agora, disse né? isso. É o que está se fazendo Ninguém agora. disse Não, mas isso. não me só acho- responderam, pô. Pois Esse é, o mas eu só problema. acho Esse assim, estudante tem existe que ter cota. a pobreza é fato nesse Por país, exemplo. como a fome é fato nesse país e em vários locais. Agora, se você coloca, tradicionalmente ao longo da história, a população negra e a população indígena sempre foi mais oprimida. Então, se eu abro para todo mundo que é pobre, ok. Então, a gente precisa lutar, precisa rever isso, precisa rever. Mas a gente está falando aqui de um fato histórico, entendeu? Que seja por ser rico ou pobre, o negro sempre foi mais oprimido, porque o cara pode até ter dinheiro, mas se ele bota sabe, uma camiseta, uma sandália e vai ali no supermercado, passa pelo constrangimento Eu já vi. de ser considerado ladrão pela cor da pele dele, entendeu? Então, você não pode, nesse mesmo bojo que você vai colocar, existe pobres de todas as cores, existe pobre de todas as cores, eu concordo com você. Mas, historicamente, a população negra sempre foi muito mais oprimida Mas a e pergunta prejudicada. é, por que eles não merecem um tratamento Eu não diferenciado? estou Alguém dizendo tá que não dizendo isso? merece. Mas vocês não me dão uma solução mas também. nesse A gente acabou momento, de a dar. população negra, ela Isso não foi conquistou solução. esse Só direito. apresentar o problema, mas não dá a solução. Tu quer a solução?
Não, solução. eu acho A gente que não tá cabe nesse falando debate. Eu acho que é desvalorizar, universidade, né? sabe, a Estadual. conquista de uma classe que foi historicamente Não, eu oprimida. só acho que Mas não corta tem, errado. não tem cabe nesse desvalorização. debate. Não tem Não desvalorização, tem desvalorização. é só opinião. Eu, na minha opinião, também não tem Não, eu respeito a desvalorização. sua opinião, como eu tô dando a minha, que eu acho que É. não deveria ser A o foco questão- aqui E nesse respeito momento. muito. A gente tá falando de coisas distintas. Eu acho que não dá para colocar tudo no bolo. É a mesma coisa Vamos lá. que se a gente São for vamos coisas colocar aqui distintas. como ministro da STF dizer assim, isso aqui é inconstitucional, porque, tipo, o ensino é igualitário. Então, se o amazonense está lá, se ele tem ensino, ele tem que ter a mesma capacidade que todo mundo. Mas esse é o então, pensamento da esse justiça. E sabe que eles vão. E sabe que ele, isso. mas Esse é o ele, pensamento pode, da ele tem que justiça. fazer isso. E sabe o que ele que vai tem que fazer? ser feito? Sabe o que ele vai fazer? O que é As pior cotas pra têm que ser gente? ampliadas, gente. Tanto o loirinho do Nordeste que é pobre tem que ter o seu direito a entrar na universidade, assim como um negro vai ter seu direito. Entendeu? Mas Aí usar vai ter esse duas vagas discurso pra cada no pra- futuro. Não é mas discurso, olha a gente só- está exemplificando. Mas olha só o que tu tá problema falando. vocês Tu tá problematizam falando- tudo, gente. não é tá isso. utilizando duas. A gente, não, vocês Eu tô estão normal problematizando aqui. tudo, não é isso não. A gente está falando de questões específicas e nós falamos aqui, ele foi específico também quando ele falou do Nordeste, a gente está sendo específico quando a gente fala do Amazonas, mas o problema é nacional. A gente está falando de uma lei que fere o Amazonas também, mas que fere outras regiões. Não é assim. Como é que o STF O STF julgou? cumpriu lei, ponto. Como é que o STF julgou? Aos olhos da lei, é isso. Entendeu? Agora, como é que a gente vai reverter isso? Você sabe como Não, é eu vou que pra rua resolve, levantar a doutor? Os bandeira, interesses de quem? tudo bem, vou mudar Sabe porque como é eu que quero. resolve a situação das cotas, já que o senhor falou do Rapaz. lourinho pobre lá do Nordeste? É fazendo esse país funcionar. Só que, infelizmente, no sistema político que hoje a gente tem, o nosso país está muito longe de funcionar. Porque, como o senhor disse, se a gente tivesse oportunidades iguais para todos, os sistemas de cota não existiria. Ponto. Infelizmente, infelizmente, isso, assim como qualquer sociedade, nós somos um país novo. Você não vai resolver da noite pro dia e paciência. Não vai. A gente não vai ver melhoria. Todos aqui vão estar É mortos. novo mesmo. Agora, diante do país que a gente vive, desigual, corrupto e todas essas situações que a gente colocou aqui no meio, eu vou ser contra o negro que está tendo universidade ou não vou ser? Nesse momento, eu sou a favor da cota, até que se acha a situação tudo da bem. justiça. Isso não te E- torna minha inimiga, isso não me torna E eu tenho nada. eu tenho um dado muito E interessante. aí é que eu vou te dizer, aí nesse ponto, eu concordo com vocês. Eu acho que o problema é da Coalita. O lance é você não problematizar. E o eu lance é disse usar desde isso o pra início. tudo. Eu disse desde o início, são É a mesma questões coisa do Bolsa distintas. Família, né, gente? Mas aos que olhos da deveria ser justiça é uma temporário coisa e só. se torna clientela política. Então, assim, talvez seja até mais interessante para os políticos ter sua clientela política ali e ter seu discurso de enganar o povo do que fazer o que deve ser feito com esse país, que é fazer andar pelas linhas retas, né? Então você vai costurando e fazendo as coisas do jeito Eu vou, que é. pra lhe dizer como o problema é lá em cima. O Bolsa Família foi um sistema que deu renda pra galera, ótimo. Ele começou errado. Necessário, Ele, né? começou, ele Mas- começou errado antigamente, porque em vez de ele dar o dinheiro pra pessoa fazer o do melhor uso pra aquela família, ele dava as coisas. Tinha gente que não precisava de 3 gás, precisava de 1 e precisava do dinheiro dele pra comprar outras coisas. Por sinal, quem fez essa distribuição de renda foi um liberal chamado Milton Friedman. Não foi ninguém de esquerda. Já começa por aí. Segundo, Eu gostei dessa observação. Eu não tô nem segundo, surpresa. Olha, pertinente nesse mundo doido que a gente vive. Segundo, Continue, doutor. sabe Eu qual não tô foi, surpresa. sabe qual é o problema do Bolsa Família hoje? É porque eles medem que o Bolsa Família é bom pela quantidade que entra, quando deveria ser o contrário, gerando emprego tudinho pela quantidade que Das sai da pessoas que necessidade saem e dele conseguem para outras pessoas que estão se necessitadas usar. capacitar e ter a sua autonomia financeira. Olha, vocês estão Entendeu? concordando entendendo o agora? ponto- Já combinaram? Tá entendendo o ponto de vista? Legal. É porque quando a gente pega uma coisa, a gente sempre tenta, tem que botar todo mundo aqui porque todo mundo precisa, todo mundo aqui porque todo Mas mundo precisa. as cotas foi isso, né? Mas Se fez o correto... até se achar a mas solução o corre- definitiva, que o o corre- problema é que não chega, né? Esse é que é o problema. O problema é que a solução Então a gente não definitiva tem não que chega. brigar entre a gente no total de dizer que tá certo ou tá errado, ou tá isso, aquilo. Isso é questão de opinião, Tá errado. isso aí. ótimo. A questão é a gente brigar pra ver se Ai, começa a Fred, eu não melhorar quero onde acabar tem o que programa. melhorar. Gente, Eu Fred Vamos falar tá da aí, Universidade do fazendo sinal Estado. pra mim de todo jeito, que a gente já passou 10 minutos pra Voz do Brasil. Bora Fred. voltar pra Universidade do A Voz do Estado. Brasil passa todo Eu dia. também. Voz do Brasil tem Fred. todo dia essa discussão, não. Mas olha, o que eu, na verdade, eu quero aqui colocar apenas um meio termo nessa história toda, porque eu tô vendo todo mundo se degladiar aqui no estúdio, eu adoro isso, mas tô vendo todo mundo se degladiar aqui no estúdio, mas falando Mas de é Mas com é questões... uma conversa de Não, alto mas- nível, mas- né? Mas falando de Eu tô questões... tranquilo, mas não leve falando de pro coração. Não, mas questões... essa parada ninguém tem que ser inimigo, não, É, pô.
Olha aí, paz. Tá, manda aqui, a gente Mas vai falando fazer de água coisas gelada, distintas. Fred. Pois é, mas falando de quantas coisas vezes distintas. a gente não discute com alguém e depois, pô, beleza, doutor, opinião, acabou. Doutor, Respeito, ali, tá, é. enfim, ouvintes, o que a gente está falando aqui é o seguinte, existe uma problemática, certo? Existe. Uma problemática. E a gente fala cota por causa de problemas históricos, não sei o quê, aí já entrou a questão do racismo. Uma não coisa é? puxa a outra, é né, uma coisa Fred? puxando a É outra. tudo E junto. é tudo junto, é verdade. É o que eu falo para meus alunos. Mas o problema Tudo é ter uma união com outra o coisa. problema é o STF decidiu conforme a lei, conforme isso, analisando E a não tem mais pra Constituição, quem recorrer. etc e tal. Acabou. E não tem A mais não para onde ser se recorrer. corrigir na lei. Aonde é que a gente vai buscar a solução? Deputados. A solução é com os nossos políticos. E deputados. aí, vamos fazer o quê? Deputados, Nós vamos senadores. partir para cima, nós Quem vamos você escolheu cobrar. pra estar lá. E nessa Cobrar. Posso cobrança... dar uma dica? Uma dica? Pode. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que pensa que a gente não pode fazer uma lei. Tipo, não é que a gente faz uma lei, a gente manda um tipo de projeto e eles fazem se for aprovado ou não. Só que tem meios deles serem obrigados a pelo menos botar no parlamento, que é através da quantidade de votos, no próprio site. Então, o que eu aconselho? Pega o pessoal da juventude, pega o pessoal da UEA, pega essa galera Bota todinha. a galera pra votar lá. pra Não, ser aí apreciado. cria uma base do projeto, pede pra todo mundo votar, que a gente tem voto pra isso aqui. Que eles vão ser obrigados a botar no plenário. No plenário. Acabou. Rapaz, se esse pessoal parar de ficar igual o hino, deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, tá tudo resolvido. O problema é que os caras chegam lá, entendeu? E, poxa... O problema é que, pra cuidar, eles... Eu vou cuidar do povo. Aí ele coloca o quê? Primeiro o povo da casa dele, pra cuidar. E aí depois... E esquece. E a culpa, no final das contas, minha querida amiga, que é representante dos estudantes aqui, a culpa é nossa. Porque a gente que botou eles lá. Jabuti não sobe em árvore, alguém botou os caras lá. Entendeu? Então eles estão lá e repousados e tranquilos. Se a gente não for na origem do problema, não cobrar desses caras para que a gente tenha de fato essas distorções corrigidas, a gente vai ficar nessa o E não tempo espera inteiro. coisa E fácil te não, tá? falar E- que e quem não, mais não, faz isso E na a favor sociedade do rancho. é o movimento estudantil. É. Não é à toa que a gente conseguiu o aumento das bolsas, não é à toa que Exato. conseguiu o perdão do FIES, inúmeras conquistas. Graças É a o Deus, movimento isso é estudantil. E ótimo. assim, se permanecer com essa decisão, com certeza vai ter E vai movimentação permanecer. popular. Bota Eu só logo queria... o bonde na Eu rua, acho- Rayane. Ô, Rayane, Não, é o que eu tô Rayane, falando. Eu- saudade da época da Rayane. meia passagem, Bora pra rua, Rayane, vou que chamar todo mundo ia pra Jéssica. porrada, A gente já entendeu? falou Eu de sou- esse O movimento movimento estudantil que fazia quebra-quebra foi expulsa da UFAM, porque fazia Coitada. aquela... Ó, tem ali o biscoito, tem a Eu estudei na UFAM também, eu fiz biologia. Tem uma turma Tem que a Kelly ali, que foi diretora tem uma nacional da galera aqui Uni, tá querendo gente. botar A esse Jéssica bloco na rua. Lacerda, do Daqui foi DCE. pra Praça São Sebastião pegar a porrada da turma que o Gilberto Mestrinho mandou bater. Por Não, causa sabe da que é o meia A gente pior? vai passagem. colocar nosso Tu sabe bloco na que rua, eu- sim. Vamos colocar a Rayane, a gente Eu vai falar não, contigo. só pra finalizar, aí Vamos eu fechar. deixa ela finalizar com chave de ouro. Vamos fechar. Sabe qual é o problema dessa galera de cima, de política? É que pra eles, os fins justificam os meios, porque os fins atacam a gente. Uhum. Só que o meio é a gente também, pô. Então a gente fica se degladiando aqui, aqui, ali, e eles já chegaram, eu fiz minha parte, ajudei vocês, agora volta em mim. Ó, vamos Acabou. fazer o seguinte, deverzinho de casa, Fred, pra gente encerrar. Pesquisa lá, dentro do que a gente tá falando aqui, do nosso tema, cotas da UEA. Quem foi que se mobilizou pra fazer alguma coisa e reverter a situação? Aí você pensa, em quem eu votei? O que é que ele tá fazendo nesse momento aqui? Dever de casa pra A nossa gente tem turma acesso aqui. à Assembleia. Jabuti não sobe em árvore. Alô? Vamos É que isso o aí. nosso diretor ali, o W2, já Quer tá matar a falando que gente. vai cortar a gente do ar na tora. A gente Diretor passou, só tá né, demitido, Obrigada. só não manda nada aqui. Ele tá Um até cabelo abraço. arrepiado Obrigada, já. obrigada, boa noite, gente. Boa noite, gente. Fim de código aberto. Um abraço a todos. Tchau. Abraço, Tchau, pessoal. tchau. O programa mais opinativo do rádio. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Código Aberto. Confira sua sintonia. Esta é a ZYS 370, canal 239. Operando em 95,7 MHz. Uma emissora da Rede Rios de Comunicação. Manaus, Amazonas, Brasil. Rios FM, ligando todo o Amazonas. Nesta semana, só esta semana, acontece o Limpa Estoque em todas as lojas Ava Móveis. Fogão 5 bocas por